Bom dia, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui em mais um EBD, né? Hoje nós vamos estudar a lição 4 da revista Compromisso, que tem como tema desobediência humana e juízo divino. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías e hoje nós vamos estudar o capítulo 24 e 27 de Isaías. E o texto áureo da lição da nossa revista, no nosso tema de hoje, está lá em Isaías, capítulo 24, versículo 5, que diz: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que tem o poder de mudar as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos que Tu nos ajude, ó Pai, a entender a Tua palavra. E, ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que possamos não só entender a Tua palavra, mas também colocá-la em prática nas nossas vidas. Nos dá força, Senhor, para obedecermos a Tua palavra, para vivermos, ó Pai, de acordo com aquilo que Tu queres de nós. Fale aos nossos corações, que Ele diminua e que Tu cresças para o engrandecimento do Teu nome. Pois sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer, mas me coloco, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. E que a começar em mim possamos ser mais edificados pela Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, nós sabemos que os nossos atos, eles geram consequências. Todas as escolhas que fazemos geram para nós as consequências dessa escolha. E nós somos responsáveis diante de Deus pelas escolhas que fazemos. E assim também era com o povo de Deus. Nós vemos na história do povo de Deus momentos em que esse povo escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu seguir o caminho que o Senhor havia propiciado a eles. Mas nós vemos também, e assim eles foram tremendamente abençoados, enquanto estiveram ali no centro da vontade de Deus. Mas também vemos que este povo passou por diversos momentos difíceis, justamente porque escolheram estar distantes da vontade de Deus. Viver as suas vidas sem se preocupar com o plano de Deus para eles, com os propósitos de Deus para eles. E nós vemos aqui, meus queridos, no livro do profeta Isaías, que havia a presença do deuteronomista no profetismo bíblico. Ou seja, a mensagem deuteronomista, ela se baseava na ideia de que a obediência gerava a bênção de Deus para o povo. E a desobediência gerava o juízo e o castigo de Deus para aqueles que desobedecessem. E assim nós vemos a presença desta mensagem em todo o profetismo bíblico. Nós percebemos esta influência, ali no profeta Isaías. E nós vemos, diante dos conceitos históricos, que esta presença do deuteronomista se deu durante 500 anos sobre o profetismo bíblico. E ele se iniciou antes do profeta Isaías, já lá com o profeta Amós, e foi se estendendo até o profeta Jeremias. Então, havia esta moldura teológica que estava ali impregnada em todos os ensinamentos que haviam naquela época. O que nós devemos entender disso é que, por esta mensagem, as consequências dos atos de uma pessoa poderiam interferir não só na sua vida, mas na vida de toda uma nação, na vida de todos aqueles que estivessem à sua volta. Aqueles que optavam por obedecer a Deus influenciaria de forma positiva aqueles que estivessem à sua volta. E assim, todos seriam abençoados.
Mas aqueles que optaram ou escolheram desobedecer a Deus também trariam consequências, castigo e juízo para aqueles que estavam à sua volta. E quando isso se tratava de alguém que exercia uma influência sobre o povo, um poder sobre o povo, isso se estendia sobre toda a nação, sobre toda aquela população que era dependente ou que estava sob o domínio daquela pessoa. E nós percebemos isso, né, em diversos momentos na Bíblia. Quando a nação era governada por alguém temente a Deus, que procurava obedecer a Deus, esta nação ela prosperava, ela recebia as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus. Mas quando este rei, esse governante, ele se opunha a Deus ou ao plano de Deus e assim agia de maneira desobediente, isso também influenciava todo o povo. E nós percebemos que isto é uma realidade também nos dias atuais. Nós percebemos que quando nós optamos por obedecer a Deus, temos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Temos as consequências dessa postura de obediência a Deus. Mas quando optamos por não obedecer a Deus, não fazer aquilo que Deus quer que façamos, também sofremos as consequências dessa nossa desobediência, que muitas vezes nos gera castigo e juízo. A mensagem ali proferida pelo profeta Isaías, pelos profetas da época, era uma mensagem contra o pecado. Eles denunciavam o pecado, apontavam aquilo que desagradava a Deus, para que as pessoas pudessem mudar o curso da sua vida, mudar o curso da sua história, para que os reis pudessem também mudar o curso da sua governança e assim trazer uma condição de paz, de prosperidade para o povo, obedecendo a sua vontade, a vontade de Deus, né? E os profetas, eles tinham essa responsabilidade de muitas vezes apontar. Eles denunciavam realmente aquilo que estava havendo de errado, né? Com o objetivo de fazer com que a pessoa mudasse o curso da sua história. Meus queridos, nós temos aqui ouvido muito na PIB-PP, através do nosso pastor Edson, a seguinte frase, que Deus não pune sem avisar. Deus é um Deus misericordioso. Ele sempre nos alerta sobre o pecado. Ele sempre nos mostra quais atitudes devemos tomar nas nossas vidas, antes de aplicar sobre nós o seu juízo, antes de operar sobre nós a sua justiça. Porque Deus é um Deus justo e Ele não é conivente com o pecado. Ele não aceita o pecado. Por isso Ele nos alerta contra o pecado. Ele nos aponta, olha, você se desvie do pecado, né? Procure não pecar. E Ele sempre nos avisa, sempre nos age em nosso favor, nos avisando. Mas quando nós não observamos esses alertas que o Senhor nos dá, quando nós não fixamos o olhar em Deus, não mudamos o curso da nossa trajetória e continuamos obstinados a fazer aquilo que desagrada a Deus, a desobedecê-lo, aí sim nós sofremos a influência do juízo, do castigo que Deus aplica àqueles que não obedecem, como consequência da nossa própria escolha. Aqui a mensagem que o profeta trazia era justamente disso, para que o povo se desviasse dos seus maus caminhos, para que se voltasse realmente a Deus. E como Deus tem agido na história da humanidade nesse sentido. Deus não quer que o homem se perca, Deus não quer que o homem viva distante dele, Deus não quer aplicar o castigo, o juízo sobre a humanidade, mas depende de uma escolha. E essa escolha quem faz somos nós. Nós é que escolhemos que curso queremos ter nas nossas vidas. Nós é quem escolhemos, através do livre-arbítrio, que caminho queremos seguir.
Se o caminho da obediência a Deus ou se o caminho da desobediência. E por consequência disso temos as consequências. As consequências que iremos sofrer do caminho que nós mesmos escolhemos. Então aqui nós vemos que havia sempre esta preocupação de Deus em usar os seus servos, os profetas, para alertar o povo, que eram como oráculos de Deus. Deus, antes de proferir os julgamentos, ele sempre alertava o povo a mudar o rumo da sua história. Mas quando isso não acontecia, Deus vinha e já declarava o juízo sobre aquelas pessoas que queriam permanecer na sua desobediência. E muitas vezes, no contexto do profeta Isaías, eram proferidas mensagens que não se referiam apenas àquele tempo presente, mas a um tempo futuro. Por isso nós temos como subtítulo da nossa lição a mensagem apocalíptica presente no texto de Isaías. Ao contrário do que muitos pensam, a literatura apocalíptica no texto bíblico não está restrito ao livro de Apocalipse de João. Desde o Antigo Testamento encontramos uma riqueza textual que deriva desse gênero literário. No tocante ao texto verotestamentário, temos o livro de Daniel como um exemplo clássico, mas não somente ele. Vários textos presentes nos escritos proféticos, semelhança de Ezequiel, apresentam as características e a natureza peculiar da escritura apocalíptica e as circunstâncias típicas em que foi produzido. Dentro desse contexto, encontramos os capítulos 24 a 27, que apresentam elementos do gênero apocalíptico geral, geralmente encontrados em outros textos com as mesmas características. Alguns eruditos classificam habitualmente esses capítulos de Apocalipse de Isaías, mas a rigor não podemos classificá-los dessa forma, pois nos faltam outros elementos de sustentação que corroborem com esses argumentos. O gênero apocalíptico é uma literatura de revelação, sendo esta revelação medida por um transcendente a outro, humano, para mostrar uma realidade transcendental temporal, a salvação escatológica e espacial de outra dimensão no mundo. Deus nos revelou muitas coisas através da sua palavra. E essas revelações de Deus sempre tinham como objetivo nos alertar para os tempos vindouros, mas também fazer com que tomemos uma atitude de obedecê-lo agora no tempo presente. A Bíblia nos alerta sempre que a obediência a Deus, se nós queremos as bênçãos de Deus, na maioria das vezes essas bênçãos estão condicionadas a posições de obediência, condições de obediência. Deus nos dá das suas bênçãos, mas nos condiciona a isso, a sermos obedientes. Nós, como pais, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E Deus é um bom pai, muito melhor do que nós somos. E nós sabemos que, em muitos momentos, nós, apesar de queremos o melhor para os nossos filhos, eles fazem coisas que necessitam ser corrigidos, necessitam ser chamados à atenção. Muitas e muitas vezes nós alertamos os nossos filhos: olha, não faça isso, não tome essa atitude, isso vai ser mal para você. Mas, mesmo diante dos nossos alertas, mesmo diante das nossas buscas de preservá-los, eles acabam agindo de uma forma a nos desobedecer. E se nós amamos verdadeiramente os nossos filhos, nós devemos ensiná-los, às vezes de uma maneira corretiva. Às vezes
não mais com palavras, mas através de uma correção, de um castigo, através de um juízo. E assim também é o nosso Deus. Ele nos dá sempre o melhor. Quer que caminhemos nos seus santos propósitos para as nossas vidas. Fez tudo para nós e tem um plano perfeito para as nossas vidas. Mas muitas vezes fugimos desse plano. Muitas vezes escolhemos estar distantes de Deus ou desobedecê-lo. E por conta disso sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós vemos o povo de Israel passando por diversos momentos de situações difíceis, como o exílio, por exemplo. Mas justamente porque optaram por não obedecer a Deus. Nós temos um princípio que pode nortear as nossas vidas e nos fazer muito felizes. Obedecer para ser feliz. Se nós queremos viver uma vida realmente que agrade a Deus, é necessário obedecê-lo. Ele tem sempre o melhor para nós. Ele quer sempre nos dar das suas bênçãos, cuidar de nós, mas para isso é necessário esta decisão de obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus na sua vida? Você tem realmente buscado as orientações, os conselhos de Deus e feito da sua vida uma constante obediência a Ele? Ou você tem trilhado pelos seus próprios caminhos? Lembrando-se que cada escolha que fazemos, voltamos a repetir, gera as consequências para as nossas vidas. Teremos a bênção de Deus se escolhermos obedecê-lo, mas teremos também o seu castigo e o seu juízo se optarmos por viver uma vida em desobediência a Deus. Muitas das vezes, estas situações que vivemos de dificuldade são meramente as consequências das nossas próprias escolhas, aquilo que fizemos realmente, né? Se você faz uma plantação, você vai, né, necessariamente colher aquilo que você plantou, né? Mas nosso Deus é sempre misericordioso, Ele sempre nos resgata, Ele sempre está disposto a nos atender, a nos ajudar, mas nós, se quisermos viver uma vida feliz, precisamos obedecê-lo. Louvemos ao Senhor pela grandeza da sua glória, alegremo-nos por tão grande salvação que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Descansemos nos braços do nosso Pai, na confiança de que nele estamos seguros. Em Deus nós temos a segurança que tanto almejamos. Só em Deus podemos encontrar esta segurança. Podemos descansar nos braços desse Pai amoroso que sempre tem cuidado de nós. Portanto, busquemos ao Senhor. Coloquemos a nossa vida em obediência à sua palavra. Trilhemos os nossos passos sempre observando a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim seremos felizes, abençoados, porque estamos servindo ao Senhor verdadeiramente. Que a nossa vida seja uma vida repleta desta verdade, que vivamos realmente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra, não só ouvi-la, mas praticá-la cada dia das nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento ou irão ouvir em algum momento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.